Muito obrigado pela vossa presença. É um prazer estar aqui convosco e o tema de hoje penso que vai acabar por ser bastante interessante. Falarmos de Fernão de Magalhães, precisamente por esta efeméride, que na terça-feira, dia 27, se cumprem exatamente 500 anos sobre a sua morte. E eu gostava de começar por falar do título. Eu comecei tinha a apresentação com o título de Fernão de Magalhães e quando o Rui me pede um título, eu comecei a pensar, Fernão Magalhães, simplesmente Fernão Magalhães. Eu lembrei-me, em 1963, aqui em Portugal, apareceu uma novela radiofónica, o Simplesmente Maria, que colava ao país aos rádios. Em 76, vindo do Brasil, chegava a Gabriela e o país passou a estar colado à televisão. Espero que hoje fiquemos colados ao computador. E, portanto, eu achei que o Fernão, se calhar, merecia um nome mais completo do que só simplesmente Fernão de Magalhães, e então juntei um subtítulo, Um Destino Interrompido. Um destino interrompido aqui com uma dupla significação. Destino, porque foi uma vida interrompida e não cumprida. Destino, porque foi uma viagem interrompida e não concluída. Para começar, eu recordava apenas aquilo que já foi divulgado pelo site, de que será um pouco a síntese do que falaremos. Curiosamente, começaremos pelo Brasil dos anos 30, revisitaremos numa expedição que começa com 5 naus muito velhas, que foram compradas em segunda mão, e acaba por, no final, chegar a um objetivo que não estava previsto. Vamos conhecer alguém que na altura fugia da lei, embarca nesta viagem e no final acaba por fazer a primeira volta ao mundo e assumir só ele os louros dessa chegada. E depois cai em desgraça de novo. Falamos também aqui do italiano, que se calhar o precursor dos cruzeiros, comprou um bilhete para fazer esta viagem. Descobriremos que ele depois faz uma descoberta que se calhar nem ele chegou a entender, e no fim, com certeza que todos nós continuaremos com muitas dúvidas. E uma será se provavelmente não terá estado uma questão de saias na morte de Magalhães. E deixo para o final uma discussão inevitável se Fernão de Magalhães era um traidor ou um agente secreto. Eu gostava, antes de começar, de partilhar convosco um pequeno excerto de um texto que me parece interessante para começarmos. No ano passado, ofereceu-se-me pela primeira vez a ocasião de viajar até à América do Sul. Sabia que me esperavam no Brasil algumas das mais belas paisagens da Terra. Só este gozo antecipado tornaria a viagem maravilhosa. De repente, pelo 7º ou 8º dia, surpreendi em mim próprio um movimento de impaciência, de irritação. Começavam a parecer-me estranhamente lentas as horas de viagem. As faces das criaturas, sempre as mesmas, cansavam-me. De súbito, já não era bastante veloz para mim o transatlântico de luxo, tão confortável e tão rápido. E gritei a mim próprio, cheio de cólera: viajas no mais seguro dos vapores, na mais bela das viagens que podias sonhar, todo o luxo da vida ao teu alcance. Lembra-te tu, ó impaciente, lembra-te tu, ó insaciável, como tudo se passava antigamente. Compara por momentos esta viagem com os de outrora. Sobretudo pensa naqueles aventureiros que descobriram estes mares portentosos, que descobriram estes mundos para nós, e envergonha-te. Procura imaginar como eles, nos tempos de antanho, se aventuravam nas frágeis embarcações em demanda do desconhecido, sem conhecimento algum da rota a seguir, perdidos na imensidade, expostos sem cessar ao perigo e ininterruptamente abandonados às surpresas das intempéries e ao martírio de todas as privações. À noite, nenhuma luz. Como bebida, a água morna estagnada nos barris. Para comer, só biscoito endurecido e toucinho rançoso. Nenhuma cama ou lugar de repouso. Demoníaco o calor, impiedoso o frio. E como remate, a sensação de estar só, sem salvação possível, no impiedoso deserto aquático. Na pátria, ninguém sabia por longos meses, por longos anos, onde eles estavam. Eles próprios desconheciam para onde iam. Este texto é uma pequena parte da introdução que o Stefan Zweig escreve no Brasil, o primeiro livro de grande divulgação biográfico do Fernão de Magalhães. Ele próprio ele sai em 1938, e ele próprio refere e agradece ao Visconde da Lagoa, que nesse mesmo ano publicava em Portugal o primeiro grande estudo fundo, em 2 volumes, sobre o Fernão de Magalhães, em que juntava um segundo volume com muitos documentos e com muita informação.
Ele agradece, porque o Visconde de Lagoa deu-lhe a informação base para eu escrever este livro. Quero só referir uma outra publicação de 1863, é o Arquivo Pitoresco. O Arquivo Pitoresco é uma publicação, no fundo, são as revistas culturais de hoje em dia, era uma publicação semanal e andava, os textos eram colocados em folhetins, era este o método. No volume de 1863, Latino Coelho começa um trabalho de fundo sobre o nosso Fernão de Magalhães. E diz em determinada altura: felizmente os estrangeiros mais ilustres respeitam em Fernão de Magalhães o autor da primeira circunnavegação e atribuem-lhe a glória de haver sulcado a vez primeira as águas do Pacífico. Chamo isto aqui porque este artigo é extremamente interessante, porque ao longo dos vários episódios que eu vou contando da vida de Fernão de Magalhães, ele aborda praticamente todos os pontos que hoje aqui vamos falar. Portanto, em 1863 já havia conhecimento suficiente sobre a vida de Fernão de Magalhães, sobre a sua viagem e sobre os factos que foram acontecendo e as peripécias. Este livro, este artigo, acaba depois por ser publicado em 1917 e tem uma terceira edição que comemora em 1921 o 400º, 400 anos da morte de Magalhães. O que é estranho nisto é que depois, nesta altura, saber tudo sobre Magalhães, durante um século praticamente se esquece. Eu na escola o que aprendi é que foi um renegado que teve uma viagem com o objetivo de dar a volta ao mundo e provar que a Terra era redonda. Ainda hoje a Wikipédia não diz muito mais do que isto e, portanto, acaba também, continua a focar a obra de Magalhães, que é ter descoberto que a Terra era redonda. Vamos falar então um pouco de Magalhães, começando por aquilo que não sabemos. Onde é que ele nasceu? A única coisa que eu vos posso afirmar que seguramente nasceu no norte de Portugal. Aí as variações são inúmeras. A mais forte ultimamente tinha sido Sabrosa, mas Sabrosa tem um pecadilho muito grande, que é o documento que apontava para Sabrosa, é um testamento de Magalhães feito em Espanha e que foi demonstrado que era forjado por alguém que 50 anos depois da morte de Magalhães se quis apresentar à coroa espanhola para ir buscar os dinheiros que Magalhães teria a haver e que não recebeu por ter morrido. De qualquer forma, deste conjunto de terras que são candidatas, eu dos dados que tenho e dos livros que tenho aqui na minha biblioteca, penso que nesta altura Porto será de facto a opção mais credível, embora, como digo, sem certezas, ou até talvez a outra margem do Porto, que é Gaia. Aveiro aparece aqui um bocadinho fora do baralho, mas tem uma importância muito grande na história de Fernão de Magalhães, porque o pai vai viver muito tempo em Aveiro, vai ter funções ou na alfândega, ou como alcaide-mor de Aveiro, vai ter uma ligação, no fundo, com um filho bastardo de Dom João II, e isto julgo que irá marcar mais tarde a vida de Fernão de Magalhães. No entanto, este esquecimento de Fernão de Magalhães em Portugal não se reflete no resto do mundo. Magalhães é hoje um nome conhecido em todo o mundo, quer na toponímia, não só em Portugal, como nas Filipinas, em Espanha, em Paris, em inúmeros lados. A estatuária também o representa. Ironicamente, em Portugal, a primeira estátua de Magalhães é a que está hoje na Praça do Chile, na Avenida Almirante Reis, e foi uma oferta do próprio Chile a Portugal. No fundo, representa uma pequena parte do grande elemento escultórico que foi inaugurado em 1921, nos 400 anos do Magalhães, em Punta Arenas, precisamente no estreito que hoje se chama de Magalhães. E, portanto, esse é um dos nomes que, de facto, o eterniza, é que o estreito que ele encontrou, que ele descobriu, entre aspas, e que chamou na altura de Todos os Santos, como era habitual na altura, tinha a ver com o dia em que as coisas se encontravam. E além do estreito, ele tem um nome numa sonda que foi a Vênus, até em computadores, GPS. Portanto, o nome de Magalhães é hoje conhecido em todo o mundo. Magalhães nasce no norte de Portugal, não podemos ir muito além disto,
numa família fidalga portuguesa, e por volta de 1492, ele com 12 anos e o irmão com 14, vêm para a corte, para Lisboa, para ser pajens da rainha Dona Leonor, mulher de Dom João II. Curiosamente, quem vai ser o tutor do Fernão é o irmão da rainha, na altura Duque de Beja, Manuel, que será o futuro Dom Manuel I. Isto vai, de facto, ser importante e marcar o futuro do nosso Fernão. Fernão depois tem uma passagem pela Índia, parte com a armada de Dom Francisco de Almeida, combate em várias frentes de batalha. Numa primeira abordagem, vai tentar conquistar Malaca, vai com um conjunto muito grande de pessoas. A primeira sortida não conseguem. Há um conjunto de expedicionários que estão com ele que acabam por ser apanhados. Ele começa aqui a mostrar a sua tenacidade, a sua vontade de fazer as coisas, e consegue salvar um Francisco Serrão, que já era conhecido dele de Lisboa, e que a partir daqui se tornaram amicíssimos e que vai marcar um bocadinho a vida dele. Em 1512, após a conquista definitiva de Malaca, a amizade com o Francisco Serrão fica mais próxima, e ele aparece aqui uma dúvida, e ele acompanhará, há documentos que provam isso, na ida de Francisco Serrão à procura das Molucas, portanto, indo pelo lado do Cabo da Boa Esperança, por onde ele veio. A documentação existente indica isso, tudo indica que ele esteve nessa viagem. Os dados que a negavam eram um documento que existia que afirmava que Fernão de Magalhães, nessa data, estaria noutro local. Mas estudos recentes na Torre do Tombo demonstraram que esse Fernão de Magalhães, desse documento, é outro Fernão de Magalhães. Portanto, fiquem aberto aqui se o Fernão de Magalhães terá chegado às Molucas ou não. Chegado ou não, ele recebe do Serrão. O Serrão tem uma aventurosa viagem e acaba por se naufragar, e é salvo nas Molucas, precisamente. O rei local vê um europeu com aquele estatuto e entrega-lhe logo uma das filhas, e Serrão casa com a filha e fica por ali para o resto dos seus dias. E troca muita informação, há inúmeras cartas dele com Fernão de Magalhães, onde lhe dá informação sobre a abundância do cravinho, a grande riqueza daquelas ilhas, e portanto há aqui muita informação que ele acaba depois por usar no resto da sua vida. Outro dado interessante é aquele daquelas paragens que traz um escravo, que batiza por Henrique, e que o acompanhará no resto das suas deambulações pela vida. Em 1513, Fernão está na expedição a Zamor, que é organizada por Dom Jaime, Duque de Bragança, que não só a comanda, porque tem que custear. E tem que custear, ele é sobrinho do Dom Manuel, e é o rei, Dom Manuel, que o obriga a fazer isto, para se redimir de um caso em que ele assassina a mulher, Dona Leonor de Gusmão, por um pretenso caso com um pajem, um imberbe, muito jovem, que nunca chegou a ser comprovado, mas este senhor também tinha alguma razão para ter algumas dificuldades. Ele repare-se, este Dom Jaime era miúdo, tinha à volta de 4 anos, quando em 1483 assiste à decapitação do pai, o Duque de Bragança da altura, Dom Fernando II, por ordem do Dom João II, o rei, que achava que era cunhado do rei, era casado com uma irmã do rei, uma irmã de Dom Manuel também. E o Dom Jaime assiste a isto, e depois tem que fugir para a Espanha, acaba por viver o resto do tempo em Espanha. Só quando o Dom Manuel é rei é que o recupera e que o traz de novo ao país, e ele vem então com a Dona Leonor de Gusmão, uma senhora de alta realeza espanhola, e depois há este problema, há este desentendimento. Recordo que esta relação do Dom João com os cunhados não foi pacífica. Ele também matou, esse aí em Setúbal, pela sua própria mão, outro cunhado, esse cunhado direto, irmão da mulher, Dom Diogo, e portanto há aqui umas lutas muito fratricidas neste século XV português.
Fernando Magalhães, depois disto, vem de Zamor com um problema na perna. Ele é uma pessoa atarracada, carrancuda, de poucas falas, e arranja este problema adicional numa das lutas que teve em Zamor e passa a coxear significativamente para o resto da vida. O que é que se passa neste período em que ele a seguir vai para a Espanha? Há algumas dúvidas. Muita gente aponta para que ele se incompatibilizou com o rei. Recordamos que o rei era cerca de 10 anos mais velho e tinha uma proximidade muito grande, tinha sido tutor dele quando ele era miúdo, portanto ele com 12 anos, o Dom Manuel com 20 e poucos, e as razões do afastamento entre ambos, uns apontam para que há ainda da Índia um caso em que o Fernando Magalhães emprestou dinheiro, a quem ele emprestou morreu, ele depois tentou que a dívida que o Estado tinha a esse senhor lhe fosse para ele, e houve ali um frisson com o rei Dom Manuel que acabou por aceder. Em Azamor há um outro problema. Depois de ficar coxo, já não podia estar na frente de batalha, ficou quadrilheiro, portanto tinha a responsabilidade de distribuir os bens que eram apanhados nas batalhas. Há ali umas dúvidas sobre se terá havido totalmente uma lisura total nessa distribuição. Ele vem a correr a Portugal para mostrar que está inocente, sai de lá sem autorização do seu responsável, o Dom Manuel, dá-lhe na cabeça por isso. Portanto, há aqui um conjunto de situações que terão levado a um afastamento entre eles. Eu tenho uma tese diferente, mas isso é mais complexa, não cabe aqui hoje. O que é facto é que ele vai para a Espanha e apresenta-se na altura, Carlos I, também um jovem, ele era sobrinho do Dom Manuel. O Dom Manuel era nessa altura casada com uma tia do Carlos I de Espanha nesta altura. Só uns meses antes da armada sair é que ele consegue comprar o título de imperador e passa a ser Carlos V, do Sacro Império Romano. E no fundo ele vai para a Espanha tentar, depois de ter ameaçado o Dom Manuel de uma forma se calhar menos elegante, a dizer: se não me aumentas, se não me dás funções, eu vou ver se consigo fazer algum feito noutros países. E o Dom Manuel teu lá empurrado para isso, não há problema nenhum, vai-te embora, e humilhou, porque quando ele tentou-lhe beijar a mão, ele retirou a mão. E, portanto, é neste enquadramento que ele vai para a Espanha oferecer os seus serviços ao Carlos I, Carlos V. E os serviços que oferece, no fundo, é organizar uma armada que, segundo o Fernando Magalhães, terá informações que há uma passagem ao sul da América do Sul e que daria uma rota direta para a zona da Índia, das Molucas, ao Carlos V, pelo terreno dele, pela metade dele, face ao acordo do Tratado de Tordesilhas. E, portanto, organiza essa armada. Tem lá vários apoios, conhece um Diogo Barbosa, com quem vai a casar com a filha Beatriz Barbosa, que lhe abre a porta da Casa da Contratação, e portanto há ali um conjunto de fatores que o ajudam. E ele consegue fazer a tal armada, que é composta por várias nacionalidades. No fundo, portugueses aparecem como 36, no entanto, a coroa espanhola não queria tantos portugueses e muitos dos portugueses terão entrado na armada com outras nacionalidades. Inclusivamente há aqui, digamos, um brasileiro na altura, no conjunto destas nacionalidades que saem. As naus, como já vimos, eram umas naus velhas, muito decrépitas, compradas em segunda mão, que foram reparadas. Isso justifica um bocadinho que a maior parte delas acaba por se perder na viagem. A Trinidade falha ao regresso, é uma das últimas a sobreviver, tenta regressar pelo lado do Pacífico, não consegue, acaba por ser aprazada pelos portugueses. A Santo António, chegando ao Estreito, deserta e foge para a Espanha. A Vitória é a única que vai completar a viagem. A Conceição é queimada junto às Molucas, porque já não há pessoas e ela está em muito mau estado e já não há pessoas suficientes para os 3 barcos que ainda existia, e a Santiago naufragou um pouco abaixo do Rio da Prata.
Só para termos uma ideia do que era o valor que as pessoas venciam na altura, o leque salarial entre os pajens e os capitães era de pouco mais de 6 vezes. Só para termos uma ideia, os marinheiros ganhariam por mês 1.200 maravedis. Isto significa, se compararmos o quilo da carne de vaca ao de hoje, 2 vezes o salário mínimo atual. Portanto, as dificuldades que tinham não eram compensadas seguramente por estes salários que não seriam assim tão apelativos. Temos aqui o conjunto dos portugueses que foram na viagem. O Duarte Barbosa era cunhado do Fernão, era filho também do Diogo Barbosa. É engraçado o conjunto de variado de origens. Lisboa tem a primazia com 6 pessoas, depois Estremoz, a Graciosa nos Açores com duas pessoas. Até uma pessoa da minha terra, em Góis, no centro do país, estava neste conjunto de portugueses, que, como veem, alguns tinham morada de Sevilha e tinham moradas espanholas. Ora, quem é que acaba por dar a volta ao mundo? Os sobreviventes são 18, oficialmente. É curioso que dentro dos sobreviventes, um Francisco Rodrigues é um português de Sevilha, veja certa pequena nuance, e o Vasco Gomes galego, o português, é de Baiona, na Galiza. Mas, no fundo, dos 18 que terminam a viagem, são considerados, de facto, os primeiros a darem a volta ao mundo, mas, de facto, foram 91 que o fizeram, porque à saída acabou por sair uma pessoa nas Canárias, outra entrou uma nas Canárias, no Brasil entrou um, e, portanto, há aqui um conjunto diversificado de entradas nesta armada. Dos 91 que sobreviveram, um foi o que ficou nas Canárias, 55 eram os de Santo António, que depois foram apresados por portugueses e acabaram por regressar à pátria, os tais 18 da Vitória que fizeram a volta ao mundo, há 12, como vamos ver a seguir, que ficaram em Cabo Verde e que também conseguiram regressar à pátria, e há ainda os 5 da Trinidade. Desculpem, a Trinidade é que é a tal que acaba por ficar nas Molucas. A Santo António foi a que regressou, que fugiu quando estavam pouco abaixo do Brasil, já no Estreito. Deixem-me só aqui tirar o ecrã. Portanto, dos 3 anos de viagem, parece uma viagem muito longa, mas repare-se que a vida útil da viagem não foi assim tão grande. Eles, a chegar ao Brasil, demoraram menos de 3 meses, a passagem do Estreito, propriamente de Magalhães, demorou menos de 1 mês, depois não chegou a 3 meses para atravessarem todo o Pacífico, isto já no ano seguinte, em 1521, e em 1522 o regresso foi cerca de 9 meses. Este é que foi o tempo útil, de facto, de viagem. Uma pessoa que nós incontornavelmente temos que falar, não há dúvida nenhuma, é o António Pigafetta. O António Pigafetta é um italiano da zona de Vicenza, que acaba depois de ir morrer à terra dele, que vem para a Espanha, e vem para a Espanha com o objetivo vem numa missão ligada ao Vaticano, à Igreja, mas pretende viajar. O objetivo dele é viajar, e ele vai acabar por ser, no fundo, o Pero Vaz de Caminha de Fernão de Magalhães. Repare-se, hoje há inúmeras publicações daquilo que ele escreveu, e eu vou-vos só ler aqui uma passagem inicial da relação que ele faz, do livro que ele escreve, em que ele nos diz: ora bem, como pelos livros que tinha lido e pelas conversas que tinha mantido com os sábios que frequentavam a casa deste prelado, sabia que navegando no oceano se observam coisas admiráveis. Determinei que iria certificar-me com os meus próprios olhos da verdade de tudo o que se contava, a fim de poder fazer aos demais o relato da minha viagem, tanto para os entreter como para lhes ser útil, e ao mesmo tempo criar para mim um nome que ficasse para a posteridade. Ora, a posição dele na entrada nesta armada
como eu brincava há bocado, se calhar foi o primeiro, foi pioneiro nos cruzeiros, pagou para fazer uma viagem de barco, pelo menos primeiro até ao Brasil e depois continuando, mas o objetivo dele realmente era escrever, era ser testemunho disto. Portanto, eu acho que há uma razão fundamental que houve, nessa altura, a pressão do próprio Carlos V para que ele integrasse a comitiva, e eu penso que o Carlos V não dava ponto sem nó. O que Carlos V pretendia, no fundo, é ter uma testemunha independente, que se a viagem se concretizasse, se ele conseguisse provar que as Molucas eram dele, ele teria aqui uma peça fundamental para provar isto junto do Papa, porque no fundo ele fazia parte da estrutura da Igreja. Vamos dar nota aqui só de 2 ou 3 apontamentos que Pigafetta nos deixa. Ele começa por nos dizer que o Fernando Magalhães vai empreender uma grande viagem e que tinha resolvido abrir um caminho que nenhum navegador até não tinha conhecido. Há aqui um texto que varia muito, mas mesmo muito, entre as diversas versões que nós temos, e eu vou passar a ler. O comandante-chefe e eu fomos testemunha de um acontecimento singular. Um dia, uma das jovens mais bonitas subiu ao navio e, tendo visto um prego do tamanho de um dedo, e pensando que ninguém a observava, apanhou-o com grande rapidez, colocou-o entre os 2 lábios dos seus órgãos sexuais e saiu discretamente. Este pequeno parágrafo muda radicalmente. Os ingleses, a versão inglesa diz que ela pôs o prego no cabelo, a versão francesa diz que é uma unha, e o engraçado, e vou agora buscar o livro do Visconde da Lagoa, ele que é o primeiro a pôr em português a relação de Pigafetta, portanto, da viagem, este omite isto do texto e remete isto para uma nota, e dizendo ele: omitimos traduzir o trecho que segue por motivos que apreciará o leitor versado no idioma italiano. Reproduzimos textualmente. E, portanto, muitas das versões que temos visto fantasiam sobre isto, dizem que a menina andava à procura de aventura no barco, fazem um conjunto de especulações, quando no fundo, para mim, a leitura é óbvia. Os membros da expedição usavam os pregos, os cravos, as anilhas, todo este tipo de material para comprar coisas, para trocar por coisas. E, portanto, ela vê um prego daquele tamanho, acha que é uma coisa de enorme valor e decide roubá-lo, muito simplesmente quis roubá-lo. Como não tinha roupa, não tinha bolsos, escondeu-o no único sítio possível e, portanto, penso que é uma explicação simples. Outro ponto em que realmente as versões acabam por errar muito é o ponto em que ele fala do Cabo de Santa Maria. Foi aí que o castelhano Juan de Solís, que andava connosco a descobrir novas terras, foi comido juntamente com 60 homens da tripulação pelos canibais nos quais tinha confiado demasiado. Ora, isto é um erro claro de tradução. Primeiro, o Juan de Solís não é castelhano. Trata-se de João Pedro Dias de Solís, e Solís é uma freguesia em Mértola, que foi freguesia e continuou a ser freguesia durante séculos, até que o ministro Relvas, em 2015, transformou em outra freguesia e acabou com ela. Mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é que o que o texto aqui parece querer dizer é que o João Pedro de Solís andava connosco. Não andava connosco. Ele morreu em 1516, quando descobriu o Rio da Prata, também português, também ao serviço da coroa castelhana, e saiu para explorar e com os 60 homens da tripulação foi comido pelos canibais nesse sítio. Muitas das coisas que ele nos conta são fé diversos, como os Patagões, diz que este homem era tão alto que as nossas cabeças mal chegavam à cintura e que tinha voz de trovão. Provavelmente exagerar um bocadinho, mas realmente os Patagões, em média, na altura, tinham 1,80 m ou mais. Não chegariam aos 2,50 m, que no final do século XX havia um moçambicano com essa altura, mas eram realmente pessoas altas. Agora, eu penso que ele exagera um bocadinho. Uma nota final para mais um ponto que ele refere, e este é muito importante aqui para o nosso tema de hoje. Ele chega à fala com o Carlos V e diz que em Valladolid oferecia à majestade sagrada, meu senhor Dom Carlos, não ouro nem prata, mas coisas que um tal senhor pode apreciar. Ele ofereceu ao Carlos V, já veremos à frente, porque depois vai sozinho, o diário que ele fez, diário que muito convenientemente desapareceu. E, portanto, o texto da relação de Pigafetta que temos é um livro que ele escreve posteriormente,
e que entrega ao seu senhor. A viagem em si, no fundo, é dominada nos primeiros 19 meses por Magalhães e depois, nos últimos 16, quando o Magalhães morre, há ali várias transições. O que o substitui é o cunhado dele, Diogo Barbosa, que é morto 4 dias depois numa armadilha de um banquete. Vai havendo sucessivos comandantes e até que nos últimos 8, 9 meses é finalmente Elcano que acaba por trazer a armada de volta pelo lado oposto, pelo lado do Cabo da Boa Esperança. Qual é o objetivo? Dizer que a Terra era redonda? Penso que nessa altura já toda a gente o sabia. Sei que ainda hoje há seitas de terraplanistas, provavelmente na altura também haveria alguns, mas Pitágoras foi o primeiro a apresentar esse paradigma, depois Aristóteles, Eratóstenes, Ptolomeu, o Tratado da Esfera do Ionas de Sacrobosto, já no século XIII, toda a gente sabia que a Terra era redonda. Portanto, não é esse claramente o objetivo do Fernão. O Fernão apresenta ao rei católico uma aposta em chegar às Molucas por autoestrada castelhana, portanto, pelos mares castelhanos. E ele apresenta essa proposta com grande veemência, mostrando que, por um lado, sabe que há ali um estreito, não sabemos hoje que informações é que ele teria, mas havia realmente algumas informações de algumas pessoas que já lhe teriam passado de que havia uma passagem, ou ele acreditava tenazmente na sua existência, como veio a demonstrar depois na viagem, e levou informação de mapas portugueses que, segundo ele conseguiu convencer o Carlos V, os próprios portugueses tinham nos mapas que as Molucas estariam do lado castelhano e, portanto, o Carlos V teria todo o êxito em fazer isto. Portanto, o objetivo da viagem foi definido com um objetivo meramente comercial. O planisfério de Cantino é de 1502, Cantino, no fundo, foi o espião que o roubou em Lisboa e o vendeu ao Duque de Ferrara. O mapa dos reinéis, do pai e do filho, do Pedro e do Jorge, foi desenhado em Sevilha, portanto era uma escola de cartistas portugueses que estiveram em Sevilha nessa altura e que desenharam este mapa para o Fernão, e portanto muito provavelmente terá sido o que ele mostrou ao Carlos V. Hoje só existe um facsímile dele, foi destruído na Segunda Guerra Mundial, estava na biblioteca de Munique e os bombardeamentos destruíram. O interessante aqui é que, ao contrário do que era hábito até à época, as capitulações de Valladolid, que atribuem as regras que vão ditar esta expedição, dá o comando a dois, a um comandante de mar e a um matemático. E o matemático é escolhido por Fernão de Magalhães, é um português também, natural da Covilhã, o Rui Faleiro, que era uma pessoa que na altura se afirmava como um grande medidor da longitude. A latitude era fácil de medir, a longitude na altura, mesmo estando no local, era quase impossível de saber com rigor. E, portanto, isto era essencial para esta viagem e, portanto, a viagem começou por ser definida com 2 pessoas ao leme. No entanto, um pouco antes da saída, eu presumo que terá havido desentendimentos entre Fernão de Magalhães e o nosso Rui Faleiro. Outros dizem que a coroa espanhola, em determinada altura, quis cortar os portugueses quase todos para tirar o peso dos portugueses e pôr espanhóis, e, portanto, terá sido trocado por um espanhol, o Andrés de Saint-Martin. O que é facto é que ficou escrito nos documentos da altura, e temos aqui um documento do Argensola de 1609, é que ele ficou numa casa de loucos em Sevilha, preso, louco mesmo. O que é facto é que não foi ele que foi na viagem e foi definido realmente este novo medidor de longitudes para parceiro, mas aqui já não com um peso de comando, e entretanto parece também por escolha de Fernão de Magalhães, o Juan de Cartagena, um grande fidalgo espanhol, que tinha a função, na altura não chamei a atenção quando foi nos salários, mas o salário do Fernão de Magalhães eram 8.000 maravedis, o do Juan de Cartagena eram 5.000 maravedis, mais 4.000, portanto era quem ganhava mais,
porque era o vedor do rei, era o representante do rei na expedição. O objetivo era, portanto, chegar às Molucas e Fernão de Magalhães prova o seu gênio. Encontra a passagem, muito difícil. Repare-se, este é um mapa simplificadíssimo daquela zona. Imagine-se o que não terá sido com aqueles barcos, com aquelas regras da altura, com o que sabia, passar neste completo labirinto de estreitos, de zonas muito difíceis que o Pigafetta nos conta. E ele consegue encontrar a passagem tenazmente, contra tudo e contra todos, atravessa a primeira tentativa o desconhecido oceano, que era o Mar do Sul, e passou a ser Pacífico depois de eles lá passarem, porque não encontraram tempestades, e em menos de 3 meses consegue atravessá-lo e chega às Filipinas. Só para termos uma ideia, eu vou só aqui ler um excerto de um podcast que eu ouvi, um podcast remotamente interessante, do Gonçalo Cadilho, que diz: o Estreito de Magalhães é um dos lugares mais extraordinários do planeta, em termos de agressividade, de isolamento, sentir que chegaste a uma fronteira de qualquer coisa que já não é humano. É de facto impressionante, e daí aquela visão inicial que eu dei, alguém que ia cansado num luxuoso transatlântico, imagine-se neste tempo com aquelas cascas de nós. No fundo, só para vos dar nota de alguns pontos da viagem, o primeiro ano, de facto, é um inferno para o Magalhães. Eu, logo em outubro, pouco depois da saída, há uma revolta na nau Santo António, que era comandada pelo Juan de Cartagena, e ele prende o Juan de Cartagena contra tudo e contra todos. Depois já há várias discussões, o António Salomão é executado por sodomia. Quando chegam e parece que têm o primeiro êxito, todos ficam contentes quando encontram o Rio da Prata, na altura Rio de Solís, pensam que é ali a passagem, vão por ali adiante, mas descobrem mais adiante que aquilo continua a ser água doce, portanto não pode ser, voltam para trás. Encontram uma hivernia muito grande, rigorosíssima. Não sei se eles na altura tinham até a expectativa de que o inverno no hemisfério sul, que no hemisfério sul o inverno era naquela altura e, portanto, acabam por estar na Baía de São Julião cerca de 6 meses. Tem um motim contra Magalhães que leva à decapitação do Gaspar de Quezeda. O perdão de Magalhães, um dos amotinados é Sebastião Elcano, e Magalhães perdoou. Tem um naufrágio de uma nau, que os regressos dos náufragos é por terra e voltam a encontrá-los onde eles estavam. Prende os marinheiros aos barcos porque eles não se perderem em terra. Eles estavam a começar fascinados com aquelas meninas daquela altura. Acabam por abandonar de castigo para não matar o Juan de Cartagena e o seu padre, Sanches de la Reina. E no final disto, já com a passagem, a meio da passagem do estreito, a nau Santo António deserta com 57 homens a bordo e regressa a Sevilha. Só aqui 2 notas ou 3 da visão que o Pigafetta teve sobre o Brasil da altura. Aportamos a Varzim no dia de Santa Luzia e por isso a Baía de Guanabara do Rio de Janeiro chamaram-lhe de Santa Luzia. Repare-se que eu já tenho uma ideia da dimensão do Brasil. Mais de um século antes do deformado mapa das cortes, mais de 2 séculos antes das bandeiras, ele já diz que a terra de Varzim é maior que Espanha, França e Itália no seu conjunto. Não tinha ideia que era mais de 6 vezes maior do que esta dimensão que ele já próprio tinha. Falam-nos das pessoas, diz que tem uma longevidade que atinge os 120, 140 anos. Eu imagino que a escala provavelmente seria diferente, mas é interessante que poucos anos depois Vespúcio também lá passa, o Américo Vespúcio, e também diz o mesmo, e diz que lhe apresentaram até num caso o pai, o neto, o filho, o avô, o tetravô, para lhe mostrar que viviam estes anos todos. As mulheres e os homens andam completamente nus, habitam casas compridas a que chamam boi, dormem sobre redes de algodão, acendem o fogo no chão, debaixo das redes para se aquecerem. Cada casa alberga centenas de homens, possuem canoas feitas de troncos de árvores que escavam com machados ainda de pedra, usam grandes enfeites com penas, têm as faces e os corpos serapintados, pintados, a cor é azeitonada,
os homens trazem o cabelo rapado e arrancam as barbas. Espero que aqui o arrancam seja aquilo que nós também hoje dizemos, fazer a barba. Fazer, não estamos a fazê-la, estamos a cortá-la. Portanto, penso que o significado será os mesmos. As mães transportam os filhos dentro de uma rede de algodão, fala dos animais, fala da madeira de Varzim, que dá o nome àquelas terras. Portanto, dá-nos aqui um retrato muito vívido do Brasil daquela época. No entanto, ao chegar às Filipinas, que ainda não se chamavam assim, ele batizou as de Ilhas de São Lázaro, depois são, ainda antes do Filipe II, o filho do Carlos I, Filipe I de Portugal, antes de ser rei, ainda era príncipe, foram batizadas em sua honra com o nome de Filipinas, mas o cosmógrafo André Saint-Martin faz o seu trabalho e conclui que já estão do lado português. Portanto, é a derrota do objetivo. Aquelas terras, afinal, são seguramente portuguesas. O que é que eu acho que foi o grande erro do Magalhães? Eu deformei o mapa de cima e pus a largura do Oceano Atlântico semelhante à do Pacífico. Eu penso que era esta a ideia do Magalhães. Aliás, o Magalhães terá sido induzido pelas cartas do Fernando Serrão, que exagerou a sua viagem de Malaca para as Molucas para se mostrar um grande navegador. E, portanto, essa ideia de que esta distância da Malaca às Molucas era muito grande, terá também ajudado a induzir em erro o nosso Fernando Magalhães. A realidade era outra, o Pacífico era muito grande e as Molucas eram claramente do lado português. Ouçamos outra vez aqui o nosso amigo Pigafetta. Deixa-me só tirar aqui o... entramos no Mar Pacífico, onde permanecemos 3 meses e 20 dias sem alcançar mantimentos nem outros alimentos frescos. Nós só comíamos biscoitos velhos, transformados em pó, completamente infestados de vermes, fedendo da urina que os ratos haviam feito em cima dele, depois de terem comido o bom, e bebíamos uma água amarela e infecta. Comíamos também peles de vaca que estavam no mastro principal para não romper o cordame, e que eram muito duras por causa do sol, da chuva e do vento. E nós deixámos-las 4 a 5 dias no mar e depois metíamos-los sobre as brasas e comíamos assim. E ainda serradura de madeira e ratos custavam meio bocado cada um. E ainda assim não os encontrávamos em número suficiente. Isto é o que nos conta a Pigafetta do inferno que eles passaram. Uma curiosidade mais, a versão brasileira deve ter sido, é claramente baseada na espanhola, e aqui quando falam no pó dos biscoitos, os espanhóis dizem o polvo. Então a versão brasileira diz que eles comeram polvo, portanto tinham uma belíssima comida para comer. A viagem fracassara, isto para o Fernando Magalhães era a derrota. Desonra, desistência, desânimo, desespero. Ele a partir daqui fica ali às voltas mais de um mês, passa 40 dias ali às voltas, mete-se em questão com os locais e acaba por, depois de conhecer um dos reis da ilha de Cebu, o Mabon, consegue convertê-lo, passa a chamar Carlos, a sua jovem e bonita segunda mulher passava a ser Joana. Esta Joana embeiça-se com um santo menino que o Fernando Magalhães tinha e pede, e ele deixa lá, ainda hoje está na Basílica de Santo Ninho, em Cebu, e combina com este Mabon atacar a ilha vizinha para os dominar, porque diz que era um inimigo, dizia este Mabon que era um grande inimigo seu. E é aqui que o Fernando Magalhães perde a vida, nesta imiscuição em problemas locais. Se calhar o Fernando Magalhães não sabia que o Lapu-Lapu, que era no fundo o rei do outro lado da outra ilha, era irmão da mulher do Mabon, que a tinha trocado por esta jovem. Portanto, provavelmente esta vingança do Mabon, que pediu ao nosso amigo Fernão, pode ter esta origem. O Lapu-Lapu ainda hoje é um herói local. Em 2021 saiu nas Filipinas esta nota com a cara do Lapu-Lapu. Voltamos ao nosso Pigafetta para nos contar apenas o episódio da morte do Fernando Magalhães. Como sabiam quem era o nosso comandante, dirigiam os tiros principalmente para ele. Quis então sacar da espada, mas tal foi impossível porque tinha o braço direito gravemente ferido. Os indígenas, apercebendo-se disso, dirigiram-se todos na sua direção e atiraram-se para cima dele. Foi assim que apareceu o nosso guia, o nosso farol, o nosso sustento. Quando caiu e se viu rodeado pelos inimigos, virou-se várias vezes para nós para se ver se nós nos tínhamos salvo. O que é facto é que, se o Fernando Magalhães não tivesse regressado, não tivesse morrido, o regresso era obrigatoriamente no mesmo sítio. Eram essas orientações do rei Carlos. Ele não se queria arranjar problemas com os portugueses, eram essas instruções escritas, objetivas, e, portanto, o que aconteceu foi que não conseguiram regressar por aí, e o Elcano, quando toma as mãos na armada,
tem um piloto português que tem experiência e que sabe aquele caminho e regressam pelo caminho que para eles, aparentemente, será mais fácil. Vem agora é carregada de cravinho. Portanto, o regresso acaba por ser pelo Cabo das Tormentas, mas vindo sempre por baixo para não encontrar portugueses, só que em Cabo Verde já não têm nada e são obrigados a parar. Arranjam uma história, dizem que vêm das Américas, vêm que se perderam, que estão sem comida e tentam que os portugueses os ajudem. Os portugueses a primeira coisa é ajudar, ainda carregam alguns mantimentos, mas ou algum leva carvinho para trocar por alguma coisa que lhe interesse, os portugueses desconfiam. Elcano está no barco, vê que os portugueses vêm armados de direita a ele e foge a partir daí, deixa os tais 12 que ficam em Cabo Verde, ficam por essa razão, e faz o resto da viagem. Algo que acontece em Cabo Verde muito interessante. Diz-nos Pigafetta, na quarta-feira, 9 de julho, chegámos à Ilha de Santiago, onde enviámos de imediato o barco a terra para obter mantimentos e ordenámos aos nossos que perguntassem em que dia estávamos. Foi-lhes respondido pelos portugueses que era quinta-feira, o que nos deixou maravilhados, porque para nós era quarta-feira, porque eu que estivera sempre saudável havia escrito sem qualquer omissão todos os dias, não havia nenhum erro. De facto, ele tinha razão, só que só em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano em Washington, é que fica definido esta questão de se ganhar e perder um dia. Pigafetta depois acaba por ter audiências, quer com o rei português, Dom João III, quer com o rei de França, Francisco I, que nessa altura já era casado com a última mulher de Dom Manuel, portanto também conhecia tudo isto, com o Papa Clemente II, e ao Papa, depois de contar isto e dizer que tinha ganho um dia ou perdido um dia, ele, isso é um sacrilégio, os homens não podem perder e ganhar tempo. E ainda durante algum tempo, proibição do Papa de passar aquela linha. Felizmente, alguém o fez ver a razão e isso acabou por deixar de ser um cânon católico. Ao chegarem a Sevilha, o Carlos V percebe o malogro do seu objetivo, mas o rei reescreve a história e vira os resultados da viagem, transforma num fracasso num êxito, afirmando que os castelhanos tinham acabado de provar que a terra é redonda, honra o Sebastião Elcano com títulos e tensas e dá-lhe até um brasão que diz: foste o primeiro a dar uma volta. O Elcano, à partida, como já vimos, estava a contas com a justiça, tinha vendido barcos a estrangeiros, o que era proibíssimo na época, participa no motim de São Julião, é perdoado por Magalhães e depois faz o regresso, aconselhado por um piloto português. Na chegada, leva a audiência com o Carlos V, imagine, Francisco Albo, que é o seu cronista, e o barbeiro Bustamante, Hernando Bustamante, para contar ao rei a sua versão da viagem. E, portanto, ele conta ao rei que foi ele que fez tudo, faz o papel todo. Vou-vos só aqui ler muito rapidamente de um biógrafo que é o Tomás Mazon Serrano, um biógrafo muito panegírico do Elcano, mas que tem de facto um livro muito bem documentado, com muitas fontes. Eu vou traduzir livre, portanto qualquer problema de tradução é meu. Todas estas ilhas estão nos limites e marcações e conquistas, assim como nossas cartas, mapas, portanto, e pontos que vos daremos uma relação total e verdadeira à tua alteza e poderosa majestade. A paz e a amizade de todos os reis e senhores de todas estas ilhas acima referidas querem te obedecer como rei e senhor, assinados por suas próprias mãos, e leve também isto à tua alta majestade. Isto são as palavras de Elcano, aqui trazidas pelo seu biógrafo. O próprio biógrafo, com a sua honestidade, faz uma nota. Na realidade não era assim, mas se Elcano o contou ao rei, creio que devemos pensar que estava convencido disto. Não acreditamos nisto, como é óbvio. E, portanto, ele incompatibiliza-se com os anteriores companheiros, com os atuais, cai em desgraça. O rei acaba por ver que ele é um mentiroso, porque o Pigafetta depois acaba por ter uma audiência com o rei em que lhe deixa o diário e lhe conta tudo, o diário que desapareceu infelizmente, e portanto ele acaba por fazer nova tentativa de chegar às Filipinas, não como comandante mais uma vez, como simples marinheiro, pelo Estreito de Magalhães, acaba por morrer aí e fica sepultado para sempre no Pacífico. Uma dúvida, agora é habitual chamar-lhe João Sebastião Elcano, no meu tempo era João Sebastião de Elcano, eu acho que nem uma nem outra está correto.
ele é oriundo de uma povoação elcano, próximo de facto de Guetária, mas uma população perfeitamente rural. Aliás, elcano em basco quer dizer quinta, fazenda, lugar de lavoura, de agricultura. Portanto, a formulação correta é João Sebastião de Elcano, tal como João Pedro de Solís, Pedro da Covilhã e Leonardo da Vinci, como, só para referir as pessoas que são contemporâneas dele. Quem é que foi o primeiro a realizar a circunvalação do planeta? Sebastião de Elcano e mais 17, que concluíram em 6 de setembro de 1522, ou será Fernão de Magalhães em 6 de março de 1521, porque já tinha dado a volta por outro lado e abraçou o mundo. E não podemos esquecer o escravo Henrique, que em maio de 1521 voltou à sua terra. Portanto, o top 3 está por aqui. Repare-se que a ida de Magalhães para lá é uma ida certa, segura, de quem sabe a rota. Veja-se a de Elcano, que vem passa a ir acima dos Açores, ele passa entre a Ilha das Flores e do Pico e do Faial, está muito já a norte de Espanha, podia até ter ido diretamente para a Galiza, mas não, aqui provavelmente ele aqui tem consciência de que pode dar a volta ao mundo e faz questão de vir para baixo e ir outra vez a São Luque de Barrameda para formalizar a viagem. Repare-se o que o nosso amigo Fernão faz. Ele de uma vez só faz a viagem toda e veja-se a dimensão da sua viagem. Repare-se que os portugueses em 1415 conquistavam Ceuta, poucos anos depois começavam na Madeira e levou quase um século, só em 1488 é que Bartolomeu Dias dobra o cabo e 10 anos depois, em 98, é que Vasco da Gama chega à Índia. O Fernando Magalhães faz isto de uma penada só e depois mais ninguém conseguiu fazer isto. O Francis Drake, mais tarde, arranja aqui outro estreito e acaba por ser o segundo a fazer uma circunnavegação. Os espanhóis acabam por resolver o problema. O galeão de Manila, Adrés do Radaneta, em 1565, consegue fazer o sentido contrário e passam aqui, através de Acapulco, passam a fazer a viagem por esta via. Para terminarmos, no fundo são 500 anos de algo que fica na história, de facto. Não veio provar que a Terra é redonda, mas veio provar que o que Homero dizia tinha razão, ao contrário do que diziam Ptolomeu e Eduardo Pacheco Pereira. É o mar que circunda a Terra e não a Terra que abraça o mar. Finalmente, uma provocação. Há uma tese, e está muitíssimo bem sustentada, que Fernando Magalhães terá ido em nome do rei Dom Manuel para que os espanhóis descobrissem eles que as Molucas eram portugueses, que mais facilmente assim Portugal tomava conta delas. Estas ilhas acabam por passar para Portugal, cedidas pela Espanha mediante o pagamento de 350 mil ducados em ouro, com uma pequena ressalva de que em qualquer altura o Carlos podia dar o dito por não dito e devolver o dinheiro e voltar a ficar com elas. Curiosamente, no século XVII, as disputadas ilhas acabaram de mão dos holandeses por troca com as capitanias de Nova Holanda no Brasil, Itamaracá, Paraíba e Pernambuco. Mais ou menos na mesma altura em que eles, também para dominarem aquela zona, os holandeses faziam uma troca semelhante com os ingleses, as Ilhas de Banda, por Nova Amsterdã, que a partir daí se passou a chamar Nova Iorque. Há alguma bibliografia da minha biblioteca que eu sugiro, e há aqui uma completamente fora da caixa que eu gostava de vos apresentar. Tem a credibilidade, por um lado, de ser escrita por franceses, é em formato muito jovem, é uma banda desenhada, mas é baseada nos factos, é uma forma extraordinária de mostrar o que é que pode ter sido a verdade. E tem a credibilidade de ser uma coedição da Comissão de Cultura da Marinha. Vale a pena. E já que estamos na secção das sugestões, mostro-vos aqui só outra sugestão, um duplo CD patrocinado por Jordi Savall. O título é Elcano, tem 400 páginas. É pena que de Magalhães só tenha um desenho da ilha onde ele morreu. Magalhães é aqui esquecido. Mas leio-vos só o texto da faixa do CD, a faixa 1 do CD1. Há 3 tipos de seres humanos: os vivos, os mortos e os que navegam pelo mar. Anacarsis, 600 anos antes de Cristo. E fechava, estou a concluir, indo buscar 2 grandes da língua portuguesa, Camões e Mensagem,
para aqui deixar o meu testemunho a Fernão de Magalhães. Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana. Cingiu dos homens o primeiro, na praia ao longe por fim sepulto, que até ausente soube cercar a terra inteira com o seu abraço. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, José Luís, foi extraordinário. Ultrapassou um bocadinho o tempo, mas eu não o quis interromper. Estava tão interessante e ainda não há muitos inscritos para fazer perguntas. Espero que todos que queiram fazer perguntas ou queiram colocar questões se inscrevam no bate-papo, e passaria já a palavra ao nosso interventor de sempre, e sempre com algum comentário e pergunta. Rui Carita, boa noite e uma pergunta. Sem se estender muito, porque queremos dar voz a outros, está bem? Não, Muito obrigado. É rápido. Parabéns. Eu trabalhei há algum tempo no Mosteiro dos Jerónimos com a Torre de Belém, cujo primeiro capitão era Gaspar de Paiva e cujo irmão era o aio de Dom João III, Bartolomeu de Paiva, que eram parentes próximos do Fernão de Magalhães, creio. Era Como é assim, que é? Era sim, senhor. Era sim, senhor. Eu desculpe interrompê-lo, mas eu tenho que declarar logo à partida do interesse. Eu sou Magalhães dos Magalhães, do Fernão de Magalhães. Portanto, dediquei muitos anos da minha vida não só a explorar a família, como naturalmente a história do Fernão de Magalhães. Os Paivas eram, de facto, parentes muito próximos dos Magalhães, do tempo do Fernão de Magalhães. O que vem, aliás, contradizer o que se dizia que Dom Manuel e depois Dom João III tinham ficado indignados com a família Magalhães toda, que tinham picado as armas dos Magalhães a toda a parte. Isso é completamente falso, a começar pelo facto de que o secretário particular, o que era nessa altura chamado o chefe da Casa Civil de Dom João III, não era nem mais nem menos que um Magalhães que, por coincidências extraordinárias, se chamava Fernão de Magalhães, era o doutor Fernão de Magalhães, um letrado da época, e portanto não havia animosidade nenhuma. Mas desculpe, já interrompi o suficiente. E o Bartolomeu de Paiva era aio do Dom João II, do Dom João III. Tinha sido a mulher que tinha amamentado. Exatamente. Era o amo. Prometo calar. Não quero avançar com mais uma pergunta. Olha, desculpa, eu não sei carregar Mas quer fazer uma pergunta, levanta a mão, não há problema nenhum, pode fazer. Está inscrito. Pode falar, se quiser. Eu próprio. Bom, primeiro, claro. Muitos parabéns ao conferencista, que fez realmente uma investigação profundíssima, mas profundíssima. Agora, o que eu vou dizer é que eu escrevi muito e faço conferências sobre Fernão de Magalhães, etc., agora que estou na reforma. Eu tenho uma tese, ou tenho uma visão um bocadinho diferente da linha condutora geral da maioria dos autores, e esta tese tem-me dado alguns problemas em Espanha quando faço lá conferências, por razões que vocês vão todos perceber, mas como não estamos em Espanha, podemos falar com mais sinceridade. A questão da circunnavegação é um instrumento de propaganda castelhana e espanhola, não é mais do que isso. Falar numa viagem que começa com Magalhães e é completada por Delcano, uma viagem de circunnavegação, é para mim, do meu ponto de vista, completamente incorreto. Para uma viagem ser completada, é necessário que ela tenha sido iniciada, e a viagem nunca foi iniciada, nem planeada, nem desejada, nem sonhada como uma viagem de circunnavegação. Ponto final. E isso é verdade, portanto, Magalhães acaba em Mactã, com a sua morte. O que se passa a seguir são várias coisas, uma delas é a viagem de 8 meses depois do Sebastião Delcano, mas a mais interessante é, de facto, a viagem 46 anos depois do Urdaneta, porque esse sim consegue fazer a viagem do chamado torna-viagem e o regresso através do Pacífico. Poder-se-á, e essa sim é a viagem que é a continuação lógica da expedição de Magalhães, e como se sabe, não era uma viagem
promovida por uma sociedade de curiosidade geográfica. Era uma viagem comercial, ponto final também, e, portanto, a ideia era trazer de volta as especiarias. Essa volta esbarrava o regresso do Pacífico. Magalhães não acabou de tentar, porque, obviamente, morreu. Essa viagem é dificilíssima e levou mais que 40 anos e várias tentativas frustradas dos espanhóis de encontrar a viagem de volta. O Urdaneta é um personagem extraordinário, a meu ver, muito mais interessante para a Espanha do que Sebastião de Elcano é, porque é o que consegue abrir o Pacífico, tornar o Pacífico, de facto, em conjunto com Magalhães, num lago espanhol. E o que se passa a seguir é exatamente o sonho de Carlos I e de Fernando Magalhães. É o Galeão de Manilha, que durante mais que 2 séculos concorreu fortemente com a carreira da Índia portuguesa, passando, como disse o autor da conferência, através de Acapulco e depois para o outro lado, para o Mar das Caraíbas, e daí para Cuba e para a Espanha, etc. Portanto, essa ideia da circunnavegação acaba por esbater e obscurecer o que eu acho, e muita gente acha, verdadeiramente o facto mais extraordinário de tudo, que foi a descoberta do Estreito. E, como disse muito bem o autor da conferência, é o mar que circunda a Terra e não é o contrário. E o contrário era um ponto de vista ainda muito em voga na altura de Magalhães e certamente na Antiguidade Clássica, já se falava desde a Antiguidade Clássica nesse sentido. E, portanto, a fama de Magalhães, que se falou no princípio, se voltarmos a textos antigos, e por exemplo nos meus documentos genealógicos aqui em casa, etc., o Fernão de Magalhães não se falava em circunnavegação, o conceito aparece só muito mais tarde no século XIX. O que se falava, o Fernão de Magalhães, como havia vários na família, é o Fernão de Magalhães, o do Estreito, ou seja, aquele que descobriu o Estreito. Isso era o grande trunfo dele e o grande valor dele. Falámos também, e bem, da fama que ele tem. Até ao advento do Cristiano Ronaldo, o Fernando Magalhães era sem dúvida o português mais famoso do mundo, mas sem qualquer espécie de dúvida. Não é? E enfim, não só se fala também da terra da província de Magalhães do Chile, do Estreito de Magalhães, e vem dos variadíssimos companhias e iniciativas que se chamam Magalhães, mas não podemos esquecer 2 crateras na Lua, uma cratera em Marte e o nome das 2 galáxias mais próximas da Terra, que são as galáxias de Magalhães, que são visíveis do hemisfério sul. Isso é uma coisa que nem Carlos V, nem Dom Manuel I, nem mais ninguém, que talvez nem mesmo o Cristiano Ronaldo venha a ter. Enfim, está. Não tenho mais nada para ver neste momento. Obrigadíssimo, foi interessantíssimo. E é sempre uma honra termos um descendente do Fernando Magalhães aqui connosco a falar um bocado da sua família. É fundamental. É a minha família, eu não sou descendente, não há descendentes de Magalhães porque os filhos morreram, mas enfim, sou da mesma. É verdade, eu sei disso, quando eu digo descendente, é família, é familiar, é um ramo familiar, é muito interessante. Muito obrigado pela sua intervenção. José Luís, parece que queria intervir, dizer qualquer coisa. Não, acho que não foi posta nenhuma questão. No fundo, vem muito bem, gostei muito de ouvir, porque vem confirmar, no fundo, a linha de pensamento que eu tenho, sem ter esse detalhe. Mas penso que foi referida todas essas coisas. Muito bem, mais alguém quer fazer alguma intervenção ou alguma questão? Não, eu faria uma questão. José Luís, a questão é simples, é a questão dos matemáticos, a importância de um matemático ter quase a primazia de ser também comandante da própria expedição. Essa sua substituição foi fácil e se a substituição do matemático satisfez o Fernando Magalhães, ou pelo menos o satisfez do ponto de vista científico na medição das longitudes. Eu penso que sim, até porque julgo que a escolha, quer do Juan de Cartagena, quer do André de San Martín, foi do próprio Magalhães. Eu penso que a tese mais viável é que tenha havido um desentendimento entre os dois, porque o Rui Faleiro assumia-se como certíssimo e que nunca errava e que tinha um método fabuloso que não falharia, e sabemos que foi ainda preciso alguns séculos para se medir a longitude corretamente. E, portanto, a escolha do substituto, eu julgo
que o nosso amigo Rui Faleiro não terá ficado louco, terá ficado aprisionado na casa de loucos, porque já não satisfazia quer o Magalhães, quer o Carlos V, e portanto aí a substituição por André Saint-Martin. O André Saint-Martin é engraçado porque a matemática na altura estava também ligada a horoscópios e a futurologia, e portanto o homem tinha a dupla função. O Pigafetta conta-nos que a fuga da nave Santo António, que acaba por regressar, é dita pelo André de Saint-Martin pelas cartas. Eles fugiram, não tenho dúvidas nenhumas. Eu julgo que o nosso amigo teria informações privilegiadas e, portanto, desconfiaria de facto que eles fugiram. Eles ao chegarem, o que disseram ao rei foi que tinham combinado encontrar-se num determinado ponto, que se tinham desencontrado, que eles até tinham depois regressado porque não tinham alternativa, e foi um revés enorme para o Fernão de Magalhães, porque era a nau maior, era a nau que tinha mais mantimentos, daí a dificuldade depois na travessia do Pacífico, e de facto quando chegaram, a maior parte deles não acreditaram mesmo neles, e alguns ficaram presos até chegar ao Elcano, que depois acabou por primeiro corroborar esta tese, e que depois foi desmontada a seguir. Sim, senhora, muito obrigado. Tenho mais 2 inscritos, passava a palavra ao engenheiro João Jacques. João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tinha uma pergunta para fazer. Já há muitos anos eu ouvi falar numa teoria em que o Fernão Magalhães poderia ter sido morto não por índios. Isso não é verdade, não? Bom, eu não queria desvendar isso. São teses, como é óbvio. Aconselhável a leitura deste livro de banda desenhada, que tudo aponta para isso, que não foram os índios. Foi um bocadinho procurado pelo Fernão de Magalhães, que de facto se regressasse era um derrotado, não podia ir falar com o rei português, não tinha conseguido o objetivo, não podia falar com o rei espanhol, porque aquilo que lhe tinha prometido era tudo falso. E, portanto, o que este livro aponta dos franceses é que, de facto, que é um bocadinho a procura da morte dele, autoprocura, e que terá sido, na tese daqueles senhores, os espanhóis a fazerem essa ação. Aliás, o Fernão de Magalhães estava avisado, porque quando há paragem nas Canárias, ele recebe uma carta do sogro a avisá-lo, regressa, porque os espanhóis têm tudo combinado para te matar. Portanto, há uma carta do sogro que o avisa desse complô. Mais alguma pergunta? António Oiella, não quer fazer uma pergunta do lado espanhol? Não, mas boa noite a todo mundo. Muito boa noite, António. Sempre o espião espanhol aqui. Mas eu gostaria de insistir, gostei muito das palavras de Manuel Magalhães, a parte final, porque ele indicou um dado muito importante. O palestrante também, e quero parabenizar ele pela palestra, ¿no? Respeito a Elcano, falando que Elcano falando para Carlos I, ¿no? Que as Molucas estaban do lado castellano. Mentira, nunca poderia ser, porque as Molucas en cualquiera das hipótesis do Tratado de Tordesillas, que já falamos que ten varias formas de aplicación, até porque ninguén podería resolver a questão da longitude, ¿no? Mas as Molucas nunca estarían do lado castellano, nunca. E vai ter primeiro Elcano e depois Loaísa, que vão falar para o rei o que ele queria ouvir, que as Molucas eran portuguesas. E isso finaliza no Tratado de Zaragoza, que tamén foi falado, de 1529, ¿no? Con o pagamento pela pose das Molucas que o rei de Portugal faz na cidade de Medina del Campo, aquí perto de Valladolid. Agora estou en Valladolid. E iso é moito pouco falado do lado castellano, ¿no? Moitas veces falamos máis da circunvalación, esas coisas, que foi un accidente. A circunvalación acontece porque morre Magalhães e Elcano non sabe voltar. Você contou moito ben esa parte da historia, ¿no? Mas gostaria de falar tamén só para ficar máis amigos, ¿no? Máis perto dos portugueses. Durante eses anos foi festejado, ¿no?
o noso navío escola, que se chama Navío Escola Elcano, está facendo ainda a volta do mundo, non? E pasou por Río de Janeiro. Eu estaba lá na época, eu estaba no Río, na época ainda. E festejo, mas com apoio do consulado portugués, non? No Río de Janeiro. Portanto, entendemos a importancia da iniciativa de Magalhães, mesmo que depois foi apoiada por empresarios españoles, ¿no? Da cidade de Burgos, e pelo rei, ¿no? Carlos I, que quería a pose das Islas Molucas. E ten outra figura moito importante que non foi falada hoxe, que é a esposa de Carlos I, Isabel de Portugal, que foi unha persoa chave, ¿no? para esas negociações con Portugal, ¿no? Ela mediou e ela era unha persoa moito importante dos dois lados da fronteira, ¿no? Para mí, unha verdadeira rainha ibérica. En fin, moito obrigado, foi unha palestra fantástica, como todas as outras. Já faz tempo que eu non falaba, mas todas as palestras están sendo fantásticas e se a gente non consigue acompañar, que ás veces acontece, a gente, a partir do esforzo do César, consigue ver no YouTube, non? Moito obrigado. É verdade. Obrigado, António. Está ali só vejo um dedo, Manuel Magalhães, Vilas Boas, quer intervir? Sim, é só uma palavra ainda sobre São Martinho. Não há dúvida nenhuma que ele calculou, quando chegou às Filipinas, pôs os instrumentos em terra e calculou a longitude, de acordo até, aliás, com as tabelas que ainda tinha herdado do faleiro. O faleiro ficou em terra, mas as tabelas foram na viagem. Eu não sei se ela teve o efeito que se diz muitas vezes sobre Magalhães, e digo isso por duas razões. Primeiro, porque o Pigafetta, que tem uma atenção enorme sobre os estados de alma de Fernão de Magalhães, particularmente no Estreito de Magalhães e mais tarde, não diz uma única palavra sobre se Magalhães teria ficado perturbado ou não com esse facto, apesar de eu apontar que ele existiu. Número 2, São Martinho não era necessariamente tomado muito a sério no ponto de vista científico e tinha havido graves problemas já na costa da Argentina e há mesmo escritos que sugerem que Magalhães tinha mandado atirar o São Martinho à água e que o tinham recuperado, portanto havia lá um grande problema com ele. Mas o São Martinho, tão pouco, já não é só com Magalhães, também na continuação, na negociação da Junta de Badajoz, que reuniu os negociantes portugueses e os negociadores espanhóis sobre a história da localização das Molucas, o ponto de vista dele não prevaleceu, tanto que nunca chegaram a conclusão alguma. Portanto, eu não vejo o Fernão de Magalhães particularmente afetado, ou não vejo evidência disso, e a deambulação que ele faz até Cebu e para trás e para diante nas Filipinas tem para mim todo o cariz de ele estar a imitar no Pacífico aquilo que os portugueses e Elvira, com Dom Francisco de Almeida, tinham arranjado, era pontos de apoio para a subsequente viagem para as Molucas, como os portugueses tinham feito em Zanzibar e no Mombasa e Melinde para chegarem e na ilha de Moçambique para chegarem à Índia. Além desses pontos de apoio que eram precisos para recuperar, para arranjar navios, para arranjar mantimentos, etc. Ele também estava a recuperar a sua própria tripulação e os seus próprios navios, porque eu sabia que quando avançasse para as Molucas, estava a avançar para um sítio onde era muito provável encontrar frotas importantes portuguesas e eu tinha que as enfrentar, e não era com marinheiros exaustos e com naus muito estragadas que eu os ia enfrentar. Portanto, eu não vejo nem as deambulações de Magalhães, nem a perturbação de Magalhães particularmente refletirem os cálculos de São Martinho. Muito obrigado, Manuel. Estamos quase a chegar ao fim, vejo só um dedo no ar, pedia um poder de síntese muito grande ao Pedro Avilés. Pedro. Eu não quero dizer nada muito comprido, era só dizer uma coisa. Eu acho que era muito importante, e vejo falado pouco aqui nesta palestra, era muito importante, era também qual o destino das Filipinas. Porque as Filipinas para os espanhóis era muito mais importante, até pelo nome. Não é? José Luís, não sei se quer terminar. Não, eu só gostava ao nosso amigo e muito simpático espanhol dizer que, de facto, este texto que eu encontrei
no biógrafo Tomás Mazon Serrano, me surpreendeu a mim. É a própria carta do Elcano que escreve isto ao rei. Portanto, para mim também foi completamente estranho a tese dele realmente ser tão mirabolante. E não tenho nada, obviamente, contra o Elcano, antes pelo contrário, acho que de facto acabou, a minha tese é de facto que ele não tem deliberadamente a vontade de fazer a viagem de circunnavegação, ele quer chegar a casa e portanto é a solução que ele encontra. Admito que depois de passar os Açores, que isso depois começa a virar a cabeça e acaba por ser esse o final da viagem. E repare que ele trouxe de volta os dois cronistas principais, o Pigafetta e o Alba, sem os quais nós saberíamos muito menos do que sabemos agora. Exatamente. Muito obrigado pelas intervenções todas. Cabe-me a mim encerrar, depois antes de tudo passar a palavra ao César, mas agradecer ao José Luís Nogueira pela excelente, acho que toda a gente reconhece, pelo aquilo que eu tenho lido aqui assim no bate-papo, pela excelente apresentação que fez, pelo conhecimento que nos trouxe do Fernão de Magalhães e destas novidades que se calhar para muitos, que o Fernão de Magalhães é conhecido pela viagem de circunnavegação e que pelos vistos temos aqui assim várias revelações que o José Luís Nogueira aqui nos trouxe e muito bem. Muitos parabéns, José Luís. Muito obrigado pela partilha de conhecimentos e muito obrigado por esta excelentíssima apresentação. E cabe-me a mim também dar, digamos assim, o pontapé de partida àquilo que nos vai reunir daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias vamos passar outra vez a palavra ao lado do Brasil, portanto vai ser do Brasil que nos vai falar e vai ser a 14ª tertúlia que nos vai falar sobre a retrospectiva dos tratados limites entre Portugal e Espanha nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII e o processo de povoamento, conquista e formação das fronteiras do Rio Grande do Sul com a República Oriental do Uruguai. Foi nestas 14 edições das tertúlias, destas 13 edições das tertúlias, ainda não foi abordado o ponto, digamos assim, do Sul. Vamos falar, se calhar, pela primeira vez e, garantidamente, ouvir com grande atenção um estudioso da matéria, que é o nosso coronel Luís Caminha, que vai destes 15 dias garantidamente aprender a passar o PowerPoint sem qualquer dificuldade. Isto é muito fácil, não custa nada e todos os presentes sabem que isto não custa nada. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Estamos já 3 minutos depois da hora, nossa hora marcada, e só para fechar isto, peço imensa desculpa, mas passava agora a palavra ao professor César Vara. Bom, Rui, na verdade é só protocolar, né? Eu acho que fiquem então o alerta que dia 8 de maio, daqui a 15 dias, a gente vai ter a nossa próxima tertúlia. Agradeço a todos, a gente chegou a 78 pessoas em algum momento desta tertúlia, o que é um sinal que o tema tinha muita atração e que a palestra que foi proferida pelo José Luís Nogueira prendeu a atenção de todos durante 1h30, né? Somando todo o nosso tempo aqui. Isso é sinal que esse rito de 15 em 15 dias está ficando perene, isso é positivo. Bom, sem mais então, boa noite a todos, nos vemos daqui a 15 dias aqui e prestigie o canal nosso do YouTube, vocês podem se inscrever lá também e divulgar as outras 12 tertúlias e até de hoje vai estar disponível a partir de terça-feira. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sacomani. Boa noite.